Boa tarde a todos. Estamos iniciando a sexta palestra da série Grandes Personalidades do Nordeste, a promoção da Fundação Joaquim Nabuco, através de sua diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte. Hoje temos o prazer de receber o professor alagoano Edivaldo Nascimento, que nos falará sobre o personagem Delmiro Gouveia. Mas antes de fazer uma rápida apresentação do professor e iniciarmos a palestra dele, temos uma saudação do presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, que vai fazer essa saudação ao nosso convidado de hoje. Presidente. Boa tarde a todos, serei breve. Queria agradecer a todos que estão assistindo pela internet e pelas redes sociais esse início, que será, sem dúvida, um grande encontro sobre um grande brasileiro que tem uma grande atualidade no seu exemplo de vida, que foi Delmiro Gouveia. Queria agradecer especialmente a Edivaldo Nascimento, que tem um grande conhecimento sobre a vida e a causa de Delmiro. Joaquim Nabuco, que além de diplomata, foi um grande escritor, talvez escreveu literariamente uma das maiores biografias da história do Brasil. Isso dito até, viu, Marcelo? Quando a gente conversou, estava falando com o Chico Sá na palestra anterior, essa é a sexta, né? Conversando eu, Lira Neto e Chico Sá, numa noitada lá em Olinda, dizendo a Lira que talvez literariamente escrita o Estadista do Império, escrito por Joaquim Nabuco sobre seu pai, é literariamente, quem o lê, uma das biografias mais bem escritas literariamente do Brasil. E, em certa parte, Joaquim Nabuco diz que todo homem é um tempo, é uma causa e um lugar, um espaço. Nós fomos brindados essa semana até com um texto de uma antropóloga, Ciema Mello, que diz que o tempo precisa de um lugar para não ser esquecido. E Delmiro teve uma causa, né? Ele foi um desenvolvimentista, né? Alguém que levou o desenvolvimento, inclusive ao sertão e ao Nordeste, né? Um homem além do seu tempo, um homem que as suas circunstâncias e o seu tempo foram também determinantes, e foi um homem que forjou um novo Nordeste em seu tempo. Fazendo essa breve introdução e sabendo que na Fundação Joaquim Nabuco a sua casa é um dos nossos campos que está preservada e nela, inclusive, está a nossa vila digital, é como um novo tempo da tecnologia convivendo com, eu não digo o antigo, eu digo sobre essa memória que é Delmiro Gouveia, é que eu agradeço a presença do nosso palestrante hoje, que saberá certamente muito mais do que nós falar sobre o legado que deixou Delmiro, pedindo a ele que mostre essa atualidade de Delmiro Gouveia para a gente nos iluminar a construir o Nordeste que precisamos construir, com mais educação, com menos desigualdade social, com mais desenvolvimento, com mais energia, com mais emprego e com mais pensamento, como pensava, além do seu tempo, como pensou Delmiro Gouveia. Morto com 3 tiros, tragicamente, cuja morte até hoje há suspeitas, mas não há afirmações de quem teria, vamos dizer assim, quem seria o mandante da morte desse grande brasileiro que foi Delmiro. Mas Delmiro morreu, mas ficou suas ideias, ficou seu legado e ficou a sua história. E essa história será uma parte dela contada hoje por o nosso convidado. Um grande abraço a todos que nos assistem hoje nessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para o professor Edivaldo Nascimento, gostaria de dar algumas informações sobre o currículo dele, que é muito extenso,
mas só resumidamente, ele é doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas. Edivaldo é professor das redes de ensino estadual, Rede de Ensino Estadual de Alagoas, e do município de Delmiro Gouveia. Como pesquisador, ele tem atuado nos seguintes temas: História da Educação, Desenvolvimentismo e Educação, Educação e Cultura do Sertão, e também pesquisa a trajetória do industrial Delmiro Gouveia. Publicou a obra Delmiro Gouveia e a Educação na Pedra, em 2012, na qual analisou os processos educacionais no sertão do Nordeste. E organizou em 4 volumes a coleção do jornal Correio da Pedra, lançada em 2018, resgatando o jornal que tem a ver com o legado de Delmiro Gouveia. Ele é membro da Academia de Letras de Paulo Afonso e do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E hoje nos dará o prazer aqui de fazer a palestra intitulada Delmiro Gouveia, a trajetória nada ortodoxa de um industrial sertanejo. Então, dito isto, vamos ouvir a palestra do professor Edivaldo Nascimento. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente saudar o jornalista Marcelo Abreu, cumprimentar a Fundação Joaquim Nabuco, na pessoa do seu presidente, doutor Antônio Campos. Quero agradecer pelo convite, agradecer à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, na pessoa do seu diretor, doutor Mário Hélio Gomes de Lima, agradecer a Albertina Malta, que é coordenadora geral do Centro de Documentação e Estudos de História Brasileira, né, CEIDRA, minha querida amiga, saudá-la, e a doutora Rita de Cássia. Em nome delas, eu quero cumprimentar todos que fazem essa importante instituição que é a Fundação Joaquim Nabuco. Primeiro, quero parabenizar a Fundagem pela realização dessa série de eventos, né, digitais. Eu que acompanhei algumas das edições anteriores, que é uma atividade bastante importante nesse momento de pandemia, né, que nos afeta, que nos força ao distanciamento, ao isolamento social, particularmente por essa série Grandes Personalidades do Nordeste, pelos personagens, né, que foram selecionados, e aí assisti, por exemplo, a abertura dessa série com o meu querido amigo e grande pesquisador Frederico Pernambucano de Melo, que falou sobre Lampião, e teve a Nízia Floresta, Antônio Conselheiro. Semana passada, né, o padre Cícero Romão Batista, que, inclusive, cruza, né, a história do Delmiro com a história do padre Cícero, eu vou poder abordar isso. Aliás, eu parabenizo o professor Gilmar de Carvalho, Chico Sá, né, pelas excelentes falas que realizaram semana passada. E nós hoje vamos conversar também sobre esse personagem, que é um importante personagem do final do século XIX, primeiras décadas do século XX, do Nordeste brasileiro e do Brasil, né? E eu vou começar falando desse personagem, fazendo uma homenagem a um pesquisador que muito me influenciou nessa trajetória de pesquisar o Delmiro Gouveia, que foi o doutor Frederico Pernambucano de Melo, que, em 1999, fez um prefácio numa cartilha que eu organizei, e o Frederico disse, na apresentação dessa cartilha, o seguinte, e aí eu vou pedir licença para fazer a citação. Delmiro está ficando maior a cada dia, a cada novo estudo sobre sua vida, a cada nova diversidade vencida que se descobre na caminhada de Marte que ele empreendeu. Isso se dando aqui no estrangeiro. Há dissertações de mestrado e teses de doutorado, além de livros e artigos aparecendo sobre diversos aspectos de sua ação. E aí, tomando emprestado essa citação do Frederico, nós percebemos que 21 anos depois, como foi dito aí pelo nosso querido presidente, doutor Antônio Campos, 21 anos depois, o Delmiro é um homem que está atual. As suas ações, elas nos remetem a refletir questões da contemporaneidade. 21 anos depois, esse cearense de Ipu, que recifencizou-se logo cedo, porque chegou ao Recife com 5 anos de idade,
se transformou num grande comerciante, realizou profundas transformações na cidade do Recife e passou os últimos 15 anos de sua vida no sertão alagoano. É crescente o interesse pelo Delmiro Gouveia, e a gente percebe isso no grande número de reportagens, depoimentos, biografias, roteiros de peças de teatro, de filmes, letras de músicas, artigos de jornais, crônicas, exposições, o que demonstra a grandiosidade, mas, ao mesmo tempo, a complexidade do Delmiro Gouveia. Eu ouvia o professor Gilmar de Carvalho dizer que o padre Cícero, na apresentação da semana passada, o padre Cícero era um homem que era amado e odiado. E não era diferente com Delmiro. Delmiro foi um homem amado por muitos e odiado também por muitos. E isso a gente pode ver nas obras, nos estudos que sobre ele foram publicados. Pesquisando sobre a sua trajetória, a gente vai perceber que Delmiro foi um homem envolto de muitos conflitos. Eu escolhi esse tema, a trajetória nada ortodoxa de um industrial sertanejo, porque eu percebi que, ao longo das minhas pesquisas, né, sobre a trajetória deste homem, a gente percebe muita polêmica, que ele é controverso, temido por muitos, admirados e respeitado por outros. E aí um estudo que nos serve de parâmetro é a tese de doutorado do professor Dilton Mainardi, da Universidade Federal de Sergipe, que, fazendo um levantamento sobre a construção da memória de Delmiro nos anos 40 até os anos 80, ele diz, e eu vou citar o Dilton: o cearense Delmiro Gouveia tornou-se um personagem inspirador das mais diversas narrativas na história do Brasil, sobretudo por suas iniciativas nos sertões de Alagoas. E Delmiro tem sido alvo de comentários e opiniões de políticos, de jornalistas, artistas, intelectuais e pesquisadores, né? Eu vou rapidamente tentar traçar um perfil biográfico do Delmiro para a gente poder compreender depois algumas das suas ações no Recife, né? E posteriormente no sertão alagoano, né? Primeiro, o Delmiro ele nasce no dia 5 de junho de 1863, na cidade de Ipu, no sertão cearense. Aliás, muita gente acha que ele é pernambucano ou alagoano. Na verdade, o Delmiro Gouveia é de nascimento cearense. Delmiro era filho de um cavalariano, Delmiro Porfírio de Farias, e de Leonila Flora da Cruz Gouveia. O pai de Delmiro, percorrendo a cidade do Recife, conhece a Leonila e, na verdade, rapta a Leonila e leva a Leonila para morar no sertão cearense. E lá, a Leonila vai ter, em 1861, uma filha, Maria Augusta Gouveia, e em 1863 nasce o Delmiro Gouveia. O pai de Delmiro vai combater na Guerra do Paraguai, morre combatendo na Guerra do Paraguai, e a notícia, ao chegar nos sertões de Ipu, levam a dona Leonila a regressar para a cidade do Recife, trazendo agora seus dois filhos, Maria Augusta e Delmiro. A Leonila era filha de um importante senhor de engenho na Paraíba, lá na cidade de Itabaiana, e era, inclusive, deputado por Pernambuco. E a família, na verdade, com o regresso da Leonila, não a recebem mais, e Leonila ela vai ter que trabalhar como doméstica para sustentar os seus dois filhos. E ela vai trabalhar na casa de um importante promotor da cidade do Recife, que era o doutor José Vicente Meira de Vasconcelos. Trabalhando nessa casa, inclusive, é que ela vai criar, né, o Delmiro e a Maria Augusta.
ela vai, inclusive, se relacionar com o doutor José Vicente Meira de Vasconcelos. A mãe do Delmiro, ela adoece, né, tem um problema cardíaco, e ela casa, inclusive, com o doutor José Vicente Meira de Vasconcelos, né, em extremos, né, na beira da morte. Ela casa num dia e morre no dia seguinte. E, nesse sentido, Delmiro fica órfão de pai e de mãe aos 15 anos de idade. A irmã do Delmiro, 6 meses antes da morte da mãe, casa e vai morar no Ceará. Delmiro, com 15 anos de idade, Delmiro abandona a casa do padrasto, o doutor José Vicente Meira de Vasconcelos, e vai lutar pela sobrevivência numa cidade como era o Recife, na segunda metade do século XIX. E Delmiro vai ter diversos empregos, empregos humildes, né? Delmiro vai ser bilheteiro de estação de trem, né, a chamada, popularmente conhecida no Recife, a marcha-bomba. Vai se destacando como bilheteiro, chegar a ser gerente, e, nesse sentido, Delmiro vai procurando outros empregos, trabalhar no Cais do Ramos. E, nesse sentido, Delmiro vai ser orientado pelo senhor Francisco Xavier, um grande amigo do Delmiro, a comercializar com peles de animais. E Delmiro começa a percorrer o sertão pernambucano para comprar peles de animais e algodão. E Delmiro, nessa atividade, essa vai ser a grande atividade do Delmiro. E é essa atividade que vai alçar Delmiro a ser um dos homens mais ricos do Recife. Vai se constituir como o rei das peles, frequentado pela alta sociedade recifense, no Teatro Santa Isabel ou na sua residência em Apipucos. E Delmiro, com os lucros que ele obteve no comércio de peles, Delmiro vai empreender em outras atividades. Delmiro vai realizar entendimentos com o prefeito do Recife, Coelho Sintra, e, resultado desse entendimento, ele vai construir o grande mercado do Derby, que é tido como o primeiro shopping center do Brasil. Delmiro vai, ao lado do Derby, construir um grande hotel internacional do Recife, um hotel, né, de categoria internacional, modificando paisagisticamente aquela região do Derby. E Delmiro vai ainda adquirir a usina Beltrão de refinamento de açúcar. Esse foi um negócio fracassado na vida do Delmiro, mas aí Delmiro, por conta de divergências com a oligarquia política de Pernambuco, particularmente o vice-presidente da República, Francisco de Assis Rosa e Silva, o governador de Pernambuco, Sigismundo Gonçalves, e o prefeito, na época, Esmeraldino Bandeira, esses três lideravam a oligarquia política pernambucana, e Delmiro teve sérias desavenças com essa oligarquia. E, para tentar apaziguar essas desavenças, Delmiro vai ao Rio de Janeiro, tentar um entendimento com Rosa e Silva. Através de um amigo comum, Rosa e Silva o recebe em sua residência, mas, ao sair desse encontro com o vice-presidente no Rio de Janeiro, Delmiro é informado que os aliados do Rosa e Silva, em Pernambuco, enviaram ao Rio de Janeiro um pistoleiro que iria assassiná-lo na cidade do Rio de Janeiro. E aí Delmiro resolve procurar novamente o Rosa e Silva, não é mais recebido pelo Rosa e Silva, se recusa a recebê-lo, mas encontra com Rosa e Silva na Rua do Ouvidor, na época uma espécie de ponto de encontro, né, da elite política, né, do país. E Delmiro termina por agredir o Rosa e Silva, e essa agressão vai ter consequências definitivas para a vida do Delmiro, porque, além da repercussão nos jornais cariocas e pernambucanos, no regresso de Delmiro para o Recife, Delmiro vai ver, na noite do dia 1º para o dia 2 de janeiro de 1900, o mercado do Derby incendiado. Delmiro vai ser preso pela polícia pernambucana, junto com seu sócio, Napoleão Duarte, e, consequentemente, Delmiro, também com os seus aliados e amigos comerciantes, que conseguem se mobilizar, né, através da Associação Comercial de Pernambuco,
se encontram com o governador Sigismundo Gonçalves, pedem uma trégua, mas Delmiro consegue liberdade através de um habeas corpus que foi impetrado pelo seu padrasto, José Vicente Meira de Vasconcelos. Mas o clima em Recife era muito difícil para Delmiro. Delmiro resolve se recolher, viaja para a Europa, passa praticamente todo o ano de 1901 na Europa e regressa para Recife, mas as perseguições lideradas por Rosa e Silva, Sigismundo Gonçalves, continuam. Delmiro, então, ele tem um desentendimento com o seu sócio, Napoleão Duarte, inclusive chega a disparar um tiro contra o Napoleão Duarte, mas, por ironia do destino ou não, ou proposital, o Delmiro, na época, tinha 39 anos de idade, vai se envolver com uma menina que tinha 16, que era a Leonila Flora, Carmeliolina, desculpa, do Amaral Guzmão, que veio a ser a sua segunda esposa. Esse fato vai fazer com que o governador do estado, né, não meça esforços no sentido de repreender, né, entra com uma ação contra o Delmiro. Delmiro tem a prisão preventiva decretada, né, e é obrigado, em novembro de 1902, a se retirar do Recife, e aí Delmiro migra para Alagoas. Então, o homem que se constituiu como um grande modernista da capital pernambucana se vê obrigado a se retirar da cidade do Recife. E por que Delmiro vem para Alagoas? Porque o governador de Alagoas era Euclides Malta, que, aliás, comanda uma oligarquia política que vai dirigir o Estado até 1912. Euclides e Joaquim Paulo, seu irmão, vão se alternar no comando, né, do Estado durante 12 anos. E Delmiro vem para Alagoas, o Euclides Malta encaminha Delmiro para o sertão, para o município de Água Branca, porque lá ele tinha um primo, chefe político local, doutor Ulisses Luna, que vai se responsabilizar para dar proteção ao Delmiro. Eu estou falando de novembro de 1902. Delmiro foi passar uma temporada, inclusive a Carmeliolina o acompanhou, e é lá que ela vai ter 3 filhos com o Delmiro. Mas o que seria uma temporada termina sendo uma permanência, né, definitiva do Delmiro. E o que é que levou Delmiro a essa permanência? Primeiro, a confluência entre 4 estados ali, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, facilitava ao Delmiro retomar o comércio de peles. E Delmiro reinicia as atividades de comércio de peles naquela região. Existia a linha férrea de Piranhas em Alagoas, a Jatobá, em Pernambuco, né? Aquela linha férrea que foi construída por determinação do imperador Dom Pedro II para ligar o Baixo ao Alto São Francisco, ali em razão da Cachoeira de Paulo Afonso, e essa linha férrea facilitava, né, o escoamento, né, das peles até o porto, né, até Piranhas, e de Piranhas até o porto de Jaraguá, onde elas eram exportadas para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos. E Delmiro, num período de 7 anos, se refaz, né? E Delmiro passa novamente a ser o rei das peles. Delmiro refaz sua fortuna, né? E vai buscar sócios, né, na capital pernambucana, vai conseguir apoio dos americanos, e Delmiro resolve, então, empreender na produção de energia elétrica, aproveitando as forças da Cachoeira de Paulo Afonso. Delmiro queria agora vender energia. E, nesse período, o governador de Pernambuco era o Dantas Barreto, que, inclusive, o Delmiro ajudou, né? Existem registros, por exemplo, de memórias de Ulisses Lins de Albuquerque, narrando a participação de Delmiro em comícios, né, do governador, do candidato a governador Dantas Barreto, no sertão pernambucano. E Delmiro marca um encontro com Dantas Barreto para oferecer, né, o negócio de energia para o governo de Pernambuco. E ele
o Dantas Barreto se nega a apoiar, inclusive no episódio que marca também a história do Delmiro, mas Delmiro não desiste, né, do negócio de construir a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Delmiro monta o projeto e vai à Europa comprar os equipamentos, mas aí o que seria um projeto de venda de energia é transformado numa produção de energia que iria agora para uma fábrica, para uma indústria, que seria uma fábrica de linhas. No período de 1911 a 1914, é construída a usina hidrelétrica de Angiquinho, a primeira do Nordeste, e em 5 de junho de 1914, Delmiro inaugura a fábrica de linhas da Pedra. Essa fábrica ela vai ser um marco, né, da industrialização dos sertões do Nordeste, e Delmiro, a partir da fábrica da Pedra, vai arregimentar um grande contingente de mão de obra sertaneja e mão de obra também qualificada. A mão de obra qualificada, Delmiro vai trazer da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, inclusive o engenheiro, né, responsável pela montagem da usina hidrelétrica de Angiquinho e da fábrica da Pedra, o Luiz de Borella, que é contratado e vem para acompanhar as instalações da usina Angiquinho e da fábrica, mas também o que vai ser destaque e começar a ajudar a propagar a imagem de Delmiro no Brasil e no exterior é o núcleo fabril que ele constitui ali a partir de 1914, um núcleo que tinha 258 casas, com aproximadamente a fábrica, em 1916, tinha 1.500 operários, 800 homens, 700 mulheres, além de crianças, e Delmiro começa a ser visitado por lideranças políticas, religiosas, empresariais de todo o país. Aí, Chateaubriand, Manuel de Oliveira Lima, Plínio Cavalcante vão ser os primeiros a escreverem, né, nos principais jornais do país as suas impressões dessas visitas que fizeram. E vai ter destaque o fato da linha marca Estrela, produzida na fábrica, ganhar o mercado nacional, porque quando a fábrica é inaugurada, o mundo inicia ali o processo da Primeira Guerra Mundial, e Delmiro aproveita justamente da Primeira Guerra para expandir a linha, não só no Brasil, como na América Latina. Delmiro vai enfrentar a forte, a implacável concorrência, né, da empresa de origem inglesa-escocesa, a Matney Cottons, que é um episódio à parte na história de Delmiro e na história da industrialização pela forma desleal com que esta empresa enfrentou e perseguiu a indústria nacional. O fato é que Delmiro, com essa obra, né, com a produção de energia, com a fábrica da pedra, abre estradas ligando o núcleo fabril, né, aos estados da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe. Delmiro leva ao cinema, abre escolas, né, para os filhos dos funcionários. Inclusive, Delmiro disse a Chateaubriand que precisava abrir as escolas para que ele não precisasse repreender o operário futuramente, né? Ele precisava educar essas crianças e esse cunho social, né, do Delmiro de instituir a feira livre, jornada de trabalho de 8 horas, né, na fábrica da pedra, tudo isso vai fazer com que Delmiro seja cada vez mais essa experiência difundida em todo o Brasil. E a partir da década de 60, no ano do centenário do seu nascimento, uma série de biografias vão ser produzidas, né, no Brasil sobre Delmiro. Nós temos uma vasta produção biográfica sobre esse personagem. Delmiro é assassinado em 1917, em circunstâncias ainda hoje não totalmente esclarecidas, né? Na noite de 10 de outubro de 1917,
Delmiro é assassinado quando estava lendo um jornal na varanda do seu chalé, na Pedra. Delmiro estava com 54 anos de idade, no auge da sua fortuna, né? Tinha conseguido, né, com os seus sócios, Leonel Iona, com o apoio dos americanos, instituir um grande empório industrial, né, no sertão alagoano, e, dessa forma, Delmiro é assassinado, como eu já falei, e Delmiro vai entrar para a história justamente pelo período que ele passa na cidade do Recife, né, quando ele vai construir o mercado do Derby, quando ele vai construir o Grande Hotel Internacional, quando ele vai ser proprietário da usina Beltrão, e Delmiro, principalmente, vai marcar sua passagem na história quando ele, nos últimos 15 anos de vida, quando ele chega em 1902, e é assassinado em 1917, nesse período de 15 anos, Delmiro consegue instituir um núcleo industrial no sertão alagoano. Eu chamo a atenção para que a gente possa destacar que o Delmiro ele é um personagem que, mesmo controverso, ele consegue atrair a atenção, né, de muitas personalidades, né? Por exemplo, o Mário de Andrade, né, quando viajando pelo interior nordestino, ele passando, né, nas proximidades da Cachoeira de Paulo Afonso, tempos depois ele vai escrever, né, uma das suas principais obras, né, Macunaíma, e ele cita o Delmiro, né? O Graciliano Ramos, né, no seu livro Vivente das Alagoas, vai escrever, né, as suas impressões sobre Delmiro Gouveia. Otávio Brandão, que vai escrever também um belo artigo, né, sobre a indústria instalada no sertão alagoano por Delmiro Gouveia. Não só esses, Delmiro Gouveia vai ser um personagem que vai percorrer também, né, na música nordestina, foi homenageado por Luiz Gonzaga, né, que tem composição que cita o Delmiro Gouveia, além de ter sido tema de filmes, né, do Geraldo Sarno, que fez um belo filme na década de 70, Coronel Delmiro Gouveia, e, inclusive, também no teatro, né, vai ser adaptado, né, a história de Delmiro vai ser adaptada para o teatro. Então, nós estamos falando de um personagem que é bastante controverso, mas ao mesmo tempo, bastante atual, né? Porque hoje a gente discute, por exemplo, a questão da transposição do São Francisco, de levar água aí, pelos sertões do Nordeste. Delmiro fez isso em 1913. A gente discute, né, hoje, essas redes de proteção social, esses programas sociais. Delmiro instituiu isso na Pedra. Obviamente, Delmiro era um empresário, Delmiro era um capitalista, Delmiro objetivava o lucro, né? Mas, se a gente observar o ciclo de desenvolvimento nos sertões do Nordeste, né, as suas relações e como Delmiro instituiu no seu núcleo, sem dúvida a gente tem, vamos dizer assim, a antecipação, né? Vou falar pela jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, que só na década de 30 vai ser instituída na legislação brasileira, e Delmiro instituiu em 1914 na Fábrica da Pedra, né? Então, é esse o personagem que, como disse o Frederico, como disse o Dilton, é cada vez mais estudado, e cada vez mais pessoas têm interesse em conhecer sobre a sua vida, sobre a sua obra. Então, eu, Marcelo, me coloco à disposição, caso os participantes, né, tenham alguma questão, fazendo esse breve relato, porque a história do Delmiro é uma história que requer de mais tempo para a gente poder aprofundar determinados aspectos, né,
daquilo que ele realizou, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado analisando, por exemplo, os processos educacionais e, entre aspas, civilizatórios que ele introduziu no sertão. E finalizo dizendo que, quando me perguntam qual foi o maior legado do Delmiro, né? Delmiro viveu num período em que o sertão e o sertanejo era majoritariamente, para a elite intelectual e política nacional, uma região em que o sertão era uma região imprópria, o sertanejo era o incivilizado, o indolente, o inculto, e eu acho que Delmiro vai se contrapor a essa perspectiva, e ele vai mostrar muito pelo contrário, que é possível modernizar, é possível o progresso no sertão, e a sua obra é mais do que prova, né, que essa concepção hegemônica ela era um equívoco, né? Não é à toa que Delmiro entra para a história, principalmente por esses relatos daquilo que ele fez e das transformações sociais que ele levou ao sertão alagoano. Muito bem, professor. Temos algumas perguntinhas aqui que chegaram do público e eu começo por uma pergunta que pede maiores detalhes sobre uma visita que Delmiro recebeu na cidade de Pedra da comitiva do governador Manuel Borba, que foi uma das muitas comitivas que procuravam, né, o ilustre empresário que foi Delmiro Gouveia lá no sertão. O Manuel Borba esteve por diversas vezes em visita à Pedra, né? Numa delas, inclusive, para inaugurar o trecho, né, de rodovia que, inclusive, o governo de Pernambuco, né, financiou, que foi a ligação lá do sertão alagoano até Garanhuns. Então, Delmiro recebia não só o apoio do governo de Alagoas, mas recebeu o apoio do Manuel Borba, e existem vários relatos inclusive registros iconográficos da visita do Manuel Borba lá no chalé, sendo recebido no chalé do Delmiro, que é o chalé onde Delmiro foi em 17 assassinado. E Delmiro tinha percebe-se pelo apoio, né, e pela frequência, vamos dizer assim, do Manuel Borba à Pedra, que tinha laços bastante fortes com esse governante pernambucano. Marcelo. Certo. Uma outra curiosidade que chega é o seguinte, tendo como fato que... Tendo-se como fato que o Delmiro Gouveia foi um dos responsáveis pela industrialização do Nordeste, poderia-se traçar algum paralelo com a figura do Visconde de Mauá, lá no Sudeste, o seu papel também de desenvolvimentista? Inclusive, tem um livro, né, do Félix Lima Júnior, que é Delmiro Gouveia, O Mauá do Sertão Alagoano, né? Inclusive dizendo o seguinte, vários historiadores, pesquisadores vão dizer o seguinte: medidas as proporções, o Delmiro teria feito mais porque contou com menos apoio do que o Mauá teria contado. Mas, sem sombra de dúvida, é um personagem que, tranquilamente, é um dos títulos, inclusive, que o Delmiro, um Mauá nordestino, um Mauá do sertão alagoano, e tem, inclusive, essa obra e alguns artigos publicados com esse comparativo das ações de Delmiro empreendidas no Nordeste com as ações do Mauá. Certo. Uma outra curiosidade que nos chega aqui da nossa audiência é o hoje Memorial de Medicina, lá no Derby, que foi onde funcionou o grande hotel de Delmiro Gouveia, né? O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre qual a importância desse hotel na época aqui para a cidade do Recife? Olha, o grande hotel, quem conhece o Recife, quem frequenta a capital pernambucana, né, ali ao lado do Derby, né, você
Encontros ao lado do Derby está lá o Museu de Medicina, que foi esse hotel. A imprensa pernambucana, eu pude ler algumas matérias, inclusive algumas divulgações do hotel que, no estrangeiro, davam conta de que era um hotel que se destacava na cidade do Recife por sua organização, por seu caráter de ser um hotel, vamos dizer assim, de uma categoria mais elevada, né? Pela ousadia do Delmiro. Delmiro viajou muito aos Estados Unidos, à Europa, né? Como eu disse lá atrás, Delmiro chegou a passar um ano praticamente percorrendo os países europeus por diversas vezes, e mesmo quando estava no sertão alagoano, ia com certa frequência à Europa, seja para contratar técnicos ou equipamentos, mas também para ver o que estava acontecendo, né, na Europa e nos Estados Unidos, e se atualizar e trazer. Obviamente que esse hotel ele se destacava, né, como um hotel de categoria internacional, né, como o próprio nome, né, diz, Grande Hotel Internacional do Recife. Perfeito. Uma outra curiosidade, considerando que Delmiro nasceu no Ceará e teve sua trajetória em Pernambuco e Alagoas, como é que o senhor analisa que esses três estados preservam a memória de Delmiro Gouveia hoje, em termos de manutenção das coisas que ele fez, imóveis, lugares onde viveu, e, claro, o senhor conhece bem, porque lá em Delmiro, hoje, Delmiro Gouveia, antiga cidade de Pedra, né, que a cidade até dá nome ao industrial. Mas como é que os três estados se comportam, né, nessa preservação da memória? Marcelo, eu visitei a cidade de Ipu, né, onde Delmiro nasceu, e fiquei impressionado, né, porque Delmiro é nome de grupo escolar, de praça, tem busto na praça, tem uma academia de letras que se reúne, sempre discute a importância do Delmiro. Fortaleza, inclusive, tem ruas, praças com o nome de Delmiro. Inclusive a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, junto com a Bolsa de Valores e um veículo de comunicação cearense, realizam todo ano o Prêmio Delmiro Gouveia, que é um prêmio que visa incentivar os empresários que se destacaram naquele ano. Então, o Ceará tem essa relação, apesar do Delmiro ser menos cearense do que pernambucano e alagoano. Graças à Fundação Joaquim Nabuco, e aí não é missa de corpo presente, é inclusive a oportunidade de agradecer por tudo que essa instituição tem feito pela preservação da memória do Delmiro, porque, como disse o presidente Antônio Campos, a Vila Digital funciona na casa que foi a residência do Delmiro, uma casa belíssima, preservada aí no bairro de Apipucos, né? Alguns objetos dessa casa estão no Museu do Homem do Nordeste, também da Fundação Joaquim Nabuco. Sem falar que a Fundação preserva, guarda, né, com muita competência, um arquivo, né, bibliográfico, iconográfico da vida do Delmiro. Inclusive, foi frequentando, em 1997, a Fundação, que particularmente me inspirei e fui incentivado a pesquisar o Delmiro Gouveia. Eu acho que quem menos cuidava da memória do Delmiro, por incrível que pareça, era Alagoas. Mas acho que, nas últimas décadas, a gente tem procurado mais se redimir. Eu vou trazer uma frase da filha do Delmiro, Maria Augusta, que em 1955, quando o presidente Café Filho foi a Paulo Afonso inaugurar a usina hidrelétrica de Paulo Afonso e fez um discurso, e não citou o Delmiro. E ela escreve, dá uma entrevista para a imprensa carioca, dizendo o seguinte, Marcelo: meu pai foi vítima em vida do truste internacional e continua, depois de morto, sendo vítima do truste nacional do silêncio. E durante muito tempo, realmente, a gente percebe um certo silêncio, né, sobre esse personagem.
mas eu acredito que nós iniciamos ali em 97 com o doutor Frederico Pernambucano de Mello e vários outros pesquisadores. A partir dali, a gente volta a colocar Delmiro na cena. Hoje, a usina hidrelétrica de Angiquinho, embora carecendo de atenção, né, é tombada como patrimônio histórico do estado de Alagoas, né? A fábrica da pedra encerrou as suas atividades, mas nós temos a informação de que o parque, né, industrial vai ser preservado. Infelizmente, a vila operária, né, instituída por ele foi totalmente descaracterizada, mas eu acredito que Alagoas, né, nós tivemos recentemente, em 2017, no centenário do assassinato de Delmiro, uma série de eventos, inclusive o lançamento do Correio da Pedra, justamente tentando esse resgate da memória do Delmiro, Marcelo. Certo. Professor, temos ainda algumas perguntinhas a mais aqui. Marcelo. E agradecemos a todos que estão participando e nos assistindo pelo YouTube. Alguém pergunta aqui, qual a formação acadêmica de Delmiro Gouveia, nessa vida atribulada que ele teve lá entre Ceará e Recife? Obrigado aí a quem fez a pergunta por me possibilitar dizer o seguinte: Delmiro mal tinha a formação primária, ou seja, mal terminou o primário. Agora, veja só, Delmiro, por exemplo, ele aprendeu na convivência com os sócios, na convivência com as pessoas de negócios. Ele aprendeu, por exemplo, inglês. Delmiro era um homem que se cercava de um corpo técnico do mais alto nível, né? O Iona, que foi o seu sócio, era o homem da contabilidade. O Adolfo Santos, que foi o seu gerente, né, no comércio de peles e seu gerente na fábrica da pedra, era um homem culto. A pedra, no período do Delmiro, né, residiam italianos, ingleses, alemães, americanos. Então, Delmiro era um homem que buscou, né, ele, embora não tenha na escola formal, né, foi um homem que aproveitou todas as oportunidades de conhecimento. Delmiro buscava planejamento, por exemplo, para a usina Angiquinho. Delmiro pedia projetos, discutia, pedia projeto para a fábrica da pedra, discutia. Delmiro era um homem de um vasto conhecimento, sem falar que no período ainda do Recife, Delmiro era amigo de importantes intelectuais pernambucanos, recifenses. Delmiro realizava eventos no Teatro Santa Isabel ou na sua residência, né, Anunciado, onde ele morou com a sua primeira esposa. Então, Delmiro, objetivamente, não tinha o ensino primário, mas a escola da vida, Delmiro soube aproveitar e era um homem de uma larga visão. Não é à toa que Delmiro empreendeu da forma que ele empreendeu. Certo? Professor, sobre o comércio de peles, ainda no Recife, ele processava essas peles ou era apenas comércio? Era o comércio de peles. Inclusive, ele montou um ponto de apoio na cidade de Pesqueira. Então, a cidade de Pesqueira era um ponto de apoio. Ele recebeu do Ludingli um apoio financeiro, inclusive, porque, inicialmente, ele era uma espécie de agenciador. Ele recebia o dinheiro, ia lá, comprava, pagava, trazia e revendia, até viajar aos Estados Unidos e voltar como gerente de uma casa de exportação. Nesse período, ele comprava e revendia. Mas o interessante é que, na pedra, o Delmiro ele vai processar as peles, e aí ele vai desenvolver um mecanismo, que esse mecanismo vai aumentar substancialmente sua margem de lucro. Alguns vão, inclusive, criticar essa ação do Delmiro, porque ele comprava as peles classificando como primeira, segunda e extra, na qualidade.
e ele desenvolveu um processo de mergulhar essas peles na salmoura, e aí tem os tanques todos lá ainda, né, na pedra. E essas peles, quando elas saíam, depois de certo tempo na salmoura, elas ganhavam consistência e ele ganhava no peso. E essas peles eram vendidas por um preço muito superior. E isso deu a ele uma margem de lucro muito grande. Um dos responsáveis por esse processo de organização do comércio de peles, o Adolfo Santos, vai dizer que Delmiro, ali em 1915 e 16, a região chegou a exportar 1,5 milhão de unidades de peles para a Europa ou Estados Unidos, Marcelo. Certo. Sobre a participação dele como exibidor de filmes, isso na década de 10 é realmente incrível, porque o cinema estava engateando ainda como espetáculo. Eu acho que o primeiro cinema do Recife, por exemplo, é de 1909. Então, ele já tinha iniciativa nesse sentido, né, nos últimos anos de sua vida. Né? Isso lá em Pedra mesmo? Em Pedra. E é em 15. O cinema de Pedra vai ser inaugurado em 15. Mas o mais fantástico era com relação às crianças, porque ele instituiu o ensino obrigatório. Você vai pesquisar no Correio da Pedra e você vai ver que no início do ano letivo, um aviso da fábrica: senhores pais, favor matricular os seus filhos sob pena de punição desta companhia. E os operários eram obrigados a matricular os seus filhos. E quando o filho não frequentava a escola, eram chamados na gerência da fábrica. E os alunos, para terem acesso à sessão de cinema no domingo, tinha que, às sextas-feiras, apresentar o seu caderno com as atividades respondidas. E aqueles que não frequentaram, que por alguma razão faltavam às aulas ou não faziam as atividades, não assistiam às sessões de cinema. E isso eu pude comprovar, inclusive, com documentos, com depoimentos na pesquisa que eu realizei. Então, além do mais, as autoridades, quando iam, ele fazia questão de realizar uma sessão de cinema com uma parte dos operários assistindo, sendo essas autoridades recebidas na porta do cinema, que hoje é a sede das rádios Delmiro, a MFM, lá na cidade de Delmiro Gouveia. Certo. Sobre o polêmico fato, né, que encerrou a vida dele, o assassinato, diante de todas as teorias que existem, o senhor, como estudioso, qual delas o senhor fica propenso a aceitar como verdade? Marcelo, eu propositadamente, na maioria das minhas falas, eu não toco no assunto que eu sei que é a pergunta que vai chegar. Recentemente, eu tive a possibilidade, junto com um grande jornalista alagoano, Enio Lins, viabilizar um livro que, inclusive, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que é este livro, que é Revisão Criminal do Processo Delmiro Gouveia. Ele foi escrito por Antônio Aleixo Paz de Albuquerque, Moacir Medeiros de Santana, e tem o prefácio do desembargador Antônio Sapucaia. É a revisão do processo Delmiro, porque oficialmente, né, foram acusados da autoria intelectual José Rodrigues de Lima, chefe político do município de Piranhas, e José Gomes de Lima e Sá, que era um primo deste, lá no município de Jatobá, em Pernambuco. Esses, oficialmente, no processo que tramitou no Tribunal de Justiça de Alagoas, foram os acusados de serem os autores intelectuais. Os autores materiais, José Inácio, Rócio Moraes e Antônio Félix, foram presos e, posteriormente, 2 fugiram, né, da prisão, mas o Rócio Moraes, que pagou toda a sua pena, na década de 80, com o apoio do Antônio Aleixo, do Moacir Medeiros de Santana
e do Antônio Sapucaia, ingressou no Tribunal de Justiça com um pedido de revisão criminal. Em 1983, o Tribunal de Justiça de Alagoas inocentou, porque ficou provado que o Rócio Moraes e o Antônio Félix nada tiveram na participação da morte do Delmiro, ou seja, o processo ficou em aberto. E aí, objetivamente, existe um conjunto de documentos que falam da participação como autor material de um tal Herculano Vilela do município de Água Branca. Existem vários indícios de que o Herculano Vilela teria, sim, participado da morte do Delmiro, e isso não tira, né, a hipótese da participação na autoria intelectual nem do Zé Rodrigues, nem do José Gomes. Eu acho que foi mais uma questão local, regional, porque existem várias versões. Existem historiadores que difundem que a Martini Cotton, por exemplo, financiou a morte do Delmiro. Aí é um outro episódio que a gente teria que conversar, porque a Martini Cotton tentou inviabilizar o funcionamento da fábrica. Em 1930, compra as máquinas da fábrica na produção de linhas, quebra. Essas máquinas são jogadas na cachoeira de Paulo Afonso, um episódio bastante forte da indústria nacional, e, a partir daí, naquela perspectiva nacionalista, desenvolvimentista, a Martini Cotton, a ela vai ser atribuído, assim, o financiamento do assassinato de Delmiro. Mas existem outras versões, como o coronel Firmino Rodrigues, que residia na Pedra, que, aliás, é a última pessoa que esteve com o Delmiro antes do seu assassinato, que ele teria participado da morte do Delmiro, por uma questão de Delmiro ter se relacionado com uma filha dele. Existem aqueles que defendem que ainda foram as oligarquias pernambucanas, né, chefiada por Rosa e Silva, Sismundo Gonçalves, enfim. Existem aproximadamente 6 versões sobre o assassinato de Delmiro. Certo. Um outro fato para encerrar, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas não queria encerrar sem lhe perguntar sobre esse fato curioso, que é a aquisição da maquinaria para a impressão de um jornal por Delmiro Gouveia, que acabou não se concretizando em vida, mas logo depois, e o senhor teve a oportunidade de resgatar esse material desse jornal, o Correio da Pedra, e lançar em livros, né? Como é que foi esse processo de resgate desse material e qual a importância de Delmiro na fundação desse jornal, digamos assim? Marcelo, quando eu incursionava pela Fundação Joaquim Nabuco, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, pesquisando, buscando fontes que me possibilitassem analisar o projeto educativo que tinha sido instituído por Delmiro no Núcleo Fabril, eu me deparei com uma coleção do jornal Correio da Pedra, que estava de posse, né, pertence ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E aí eu fui buscar as informações e foi possível levantar que, em 1917, Delmiro comprou esse equipamento, né, para que o projeto dele era ter um jornal circulando na região, e ele foi assassinado em 17. Em 1918, o Adolfo Santos, que foi casado com a Laura Gouveia, que era sobrinha do Delmiro, e foi um dos grandes responsáveis, né? Era um homem que executava os projetos do Delmiro. O Adolfo Santos coloca o jornal em circulação em outubro, 12 de outubro de 1918. Esse jornal circulou semanalmente até 1930. E, de posse desse jornal, nós constituímos aqui uma força de trabalho, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Jaime de Altavilla, o jornalista Enio Lins, a professora Lutigar de Oliveira Cavalcante Barros,
e nós organizamos, né, porque só existe uma coleção original, e nós viabilizamos, através do governo de Alagoas, foi publicada esta coleção, esse é um dos volumes, né? Então, é uma edição facsímile, né, do jornal. Então, aqui você tem uma memória jornalística do sertão do São Francisco, e um fato, né, muito interessante, porque o cotidiano, a vida social, política pernambucana é muito registrada pelo Correio da Pedra, porque, inclusive, o Idelbrando Menezes vai dizer que Pedra era alagoana só no nome, porque a relação que Pedra tinha era com Recife, era com Pernambuco. Então, esse jornal, nós tivemos a oportunidade, né, de organizar esta coleção, é um importante resgate, né, da memória jornalística, né, do nordestina. Inclusive, em fevereiro, nós estivemos aí na Fundação Joaquim Nabuco, e entregamos, né, ao CEIDRA uma coleção desse jornal. Estava lá o doutor Mário Hélio, estava lá a Bete Malta, e o conjunto da Universidade Federal de Pernambuco e diversas instituições em que o governo de Alagoas fez uma doação para a Fundação Joaquim Nabuco. Inclusive, eu estou aguardando que o governo do estado possa fazer uma nova tiragem, porque muita gente tem interesse em ter acesso a esse jornal. É realmente uma relíquia, Marcelo, pela qualidade editorial, pelos fatos históricos. Por exemplo, a invasão de Lampião, a cidade de Água Branca, em 1922, o jornal registra aqui com detalhes, né? Os editoriais em memória do Delmiro, todo ano, no nascimento e na morte, na passagem da morte do Delmiro, o jornal vinha com um número maior de páginas, porque vinha com um encarte, né, falando da obra do Delmiro, enfim. Então, eu tive acesso quando eu estava realizando as minhas pesquisas ainda no mestrado na Universidade Federal de Alagoas. Perfeito. Professor, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, gostaria de agradecer sua fascinante palestra sobre Delmiro Gouveia, agradecer também muito a participação do público, que nos mandou muitas perguntas. Infelizmente, o tempo é limitado, nós tentamos selecionar aqui algumas, mas foi realmente uma participação excelente. E queria lhe agradecer mais uma vez sua participação aqui na sexta palestra da série Grandes Personalidades do Nordeste, e passar a palavra para as suas considerações finais. Eu é quem agradeço, Marcelo, a Fundação Joaquim Nabuco pelo convite. Para mim é sempre prazeroso conversar sobre esse personagem que eu aprendo a cada dia. Então, conversar com as pessoas que puderam nos acompanhar aí, né, através de você, através do nosso presidente, sobre esse importante personagem que, finalizando, é tão grande para a história do Nordeste, quando a gente quiser pensar sobre a industrialização, sobre desenvolvimento, sobre modernização do Nordeste brasileiro, como é o Padre Cícero, né, quando a gente quer pensar a religiosidade popular, como é Lampião, quando a gente quer pensar o cangaço, como é o Luiz Gonzaga, quando a gente quer pensar a música nordestina. Então, Delmiro Gouveia é esse personagem que ainda temos muito que aprender com ele. Então, muito obrigado a você, à Fundação Joaquim Nabuco, por essa oportunidade, e a todas as pessoas que nos acompanharam. Obrigado, então, professor Erivaldo Nascimento, foi um prazer. Obrigado a todos os que nos acompanharam pelo YouTube. E semana que vem, nesse mesmo horário, mais uma palestra da série Grandes Personalidades do Nordeste, aqui no YouTube da Fundação Joaquim Nabuco. Obrigado a todos e boa tarde.